Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por isso, por estarmos aqui. Hoje, além do pastor Manuel, que faleceu, foi hoje ou foi ontem? Ontem, né? Ontem, eu também falei hoje de manhã, faleceu um grande amigo meu, dentista da faculdade, nos formamos juntos. E no decorrer da tarde, ele tinha 49 anos, nós descobrimos que ele tirou a própria vida. E assim, toda a turma está muito abalada. Provavelmente amanhã será o velório, o enterro. Se Deus me der a oportunidade de estar lá, assim eu estarei. Mais uma vez, consolando e usando a palavra de Deus para isso. Porque quem consola, irmãos, é a palavra de Deus aos enlutados. Vamos orar nesse instante. Depois nós vamos ler a palavra de Deus na sequência que temos estudado em Tessalonicenses. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tua palavra que vamos ler nesse instante. Que a tua palavra, Senhor, poderosa, alcance cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, versículos de 1 a 13. Nós vamos discorrer em cima desse texto, mas nós vamos focar nos versículos 10 a 13. Na verdade, de 11 a 13 nós vamos focar, no finalzinho. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo de empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé de vocês, que vocês têm. Que o próprio Deus, nosso Pai Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos, como também o nosso amor por vós, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Irmãos, esse texto maravilhoso é a sequência do que nós vimos na semana passada. Esse texto, irmãos, fala de tribulações, esse texto fala de lutas, de dificuldades, de privação, mas também de alegria, porque, apesar de tudo isso, a igreja estava firme, constante, crescendo. Fala também de culpa. A oração de Paulo é para que a igreja estivesse isenta de culpa. Culpa, irmãos, e tribulações. Eu quero, então, trazer alguns motivos, assim, pensando no que aconteceu com meu amigo Alexandre. Alexandre não conhecia o Senhor, não era crente. E não sei ao certo porque ele tirou a própria vida, né? Nós nunca sabemos ao certo. Mas nós também conhecemos crentes, pastores que também tiram sua própria vida. É um ponto, irmãos, é um assunto muito sensível
na igreja, porque pessoas elas têm problemas em oculto, elas têm dificuldades no secreto e elas não abrem, não contam, não se aconselham, não dizem o que estão passando. O que chegou para a gente lá no grupo, que nós temos o grupo dos que se formaram, né, da nossa turma, chegou que ele estava deprimido, em depressão. Interessante que eu tive com ele em agosto, final de agosto, e não parecia que estava tudo bem, sabe? A família bem, ele dizia que a família estava bem, ele dizia que o trabalho estava bem, o consultório estava bem, e não demonstrava nenhum motivo para a tristeza. E quando chega então essa notícia de que ele tinha depressão, ele escondia a depressão, ele tinha vergonha de tocar no assunto. A depressão, irmãos, ela tem aquela que tira de você o desejo de sair da cama. Você não tem força para nada. Mas tem um outro tipo de depressão, que são substâncias diferentes no cérebro. Um outro tipo de carência cerebral, de substâncias, que tira você da cama. Que você age, que você trabalha, que você estuda. Porém, falta alegria. Você faz tudo, porém sem alegria, sem amor. Você se sente uma pessoa fria e você começa a se questionar por que você não tem mais alegria em nada, você não vê mais sentido para nada, gosto para nada, apesar de continuar com um sorriso no rosto, apesar de continuar trabalhando e aparentemente bem. Outras pessoas, irmãos, tiram suas próprias vidas porque não sabem lidar com a culpa pelo pecado. Elas têm pecados ocultos contra os quais ela luta quando é um crente. Crentes que lutam, que se esforçam, que não querem viver em pecado, mas que têm pecados recorrentes. E que essa luta é tão constante que faz com que ela não aguente mais e diga assim: Senhor, eu quero tirar minha vida. Essas pessoas não estão no inferno. Porque o inferno é para aqueles que não conhecem a Cristo, né? E apesar do suicídio ser um pecado grave, mas não há pecado que Cristo não tenha perdoado na cruz. Nós não somos como os católicos romanos, que consideram o pecado do suicídio, não negamos que é pecado, mas eles dizem que o pecado do suicídio não há perdão. Não, nós não somos assim. Todo pecado há perdão. A graça de Deus superabunda onde abunda o pecado. Somos salvos mediante a graça de Deus. Isso não vem de nós. A fé não vem de nós, é dom de Deus. É a graça do Senhor que nos cobre e nos salva, irmãos. A fé em Jesus e a graça do Senhor. Porém, muitos vivem e lutam contra o pecado e não conseguem vencer o pecado. E levam uma vida estéril, mesmo que não leve a um suicídio físico, mas espiritualmente elas se suicidam diariamente, porque não conseguem vencer o pecado. Esse texto aqui, irmãos, fala desse temor que Paulo tinha para com a igreja. A gente viu na semana passada que Paulo orava porque Paulo queria estar com a igreja. E Satanás 2 vezes o impediu de chegar lá. E a gente viu que nós precisamos ter desejo de estar em comunidade, nós precisamos ter desejo de congregar. Nós vimos também que apesar disso, apesar da igreja ser uma comunhão dos santos, vai haver pecados, vai haver uma luta espiritual. Satanás não descansa, ele luta 24 horas para nos destruir, para nos atrapalhar de estar em comunhão, de vir à igreja. Coisas vão acontecer para te impedir. O inimigo vai, de forma ardilosa, tentar te atrapalhar em todas as áreas para que você não consiga vir. Quando você vem, que haja alguma coisa que te decepcione, que te tire o estímulo, que te chateie, palavras que falam contra nós. A gente viu que isso é normal e nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Que nós temos que estar vigiando, porque o diabo, o nosso inimigo, está ao nosso derredor o tempo todo. E nós vimos também que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar no meio da ovelha. A igreja precisa ser um corpo de comunhão, de relacionamento. E nós vimos também o último ponto.
Agora, o último ponto, deixa eu achar o texto aqui. Nós vimos que, no último ponto, nós vimos que Paulo, ele considerava a igreja como a sua coroa, que era para a glória de Deus, mas ele se regozijava em tudo aquilo que ele fez no Senhor, para a glória do Senhor, e como ele tinha prazer em apresentar diante de Deus aquelas vidas que ele alcançou. E nós lançamos, inclusive, um desafio para a igreja, de você também ser essa pessoa que também alcança vidas para o Senhor, diretamente, pessoalmente. Comparamos até com um centroavante, aquele que faz o gol. Que você não possa ser estar apenas nos bastidores, mas que você também seja essa pessoa, que leve alguém para Cristo. Paulo se alegrava nisso. A sua felicidade de levar pessoas para o Senhor Jesus. E o desafio foi então para a gente, vamos levar pessoas para Cristo. Vamos ser aquele agente de Deus que leva as pessoas para Jesus. Terminando então, começa o capítulo 3, e ele diz então que ele não estava mais aguentando esperar notícias, sem saber como estava a igreja. A igreja só tinha 3 semanas. Quando ele deixou a igreja, ele plantou a igreja em 3 semanas, uma igreja muito verde, uma igreja muito ainda pueril, com muitas dificuldades ainda, teologicamente ainda muito débil. E ele então tinha esse receio de que a igreja, por conta da perseguição, se desviasse. E ele faz o que? Ele envia Timóteo. Ele enviou Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para fortalecer e animar a fé daqueles homens. Como é bom, irmãos, quando nós precisamos de alguém, essa pessoa chega nos dando uma palavra de conforto, de ânimo, de força. E assim foi Timóteo lá. Porque, irmãos, tribulações, eles estavam passando. Todos nós passamos tribulações. Paulo já tinha dito, vocês vão passar tribulações, dificuldades. Assim como Paulo passava, assim, todos os crentes em toda a região do mundo vão passar sempre tribulações. Não desanimem com as tribulações. E ele então, quando manda Timóteo, e Timóteo volta com as boas notícias de que eles estavam também ansiosos em ver Paulo, oravam por Paulo, estavam firmes no Evangelho. Ele então se sente animado, feliz da vida e louva ao Senhor por essa resposta maravilhosa que Timóteo traz para ele. E aí no versículo 10 ele diz, oramos noite e dia com o máximo de empenho para que nós possamos vê-los pessoalmente. Mais uma vez ele fala sobre isso. Desejo que ele tinha de estar com os Tessalonicenses. De ir para lá, não para conversar água, besteira, não. Para suprir o que ainda faltava à fé deles. Como assim suprir o que ainda faltava à fé deles? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Paulo queria continuar ensinando, ministrando, doutrinando, para que a fé deles fosse fortalecida por meio da pura palavra de Deus. Esse era o desejo dele, de continuar ministrando a essas ovelhas queridas que ele tinha. E aí então, chegando no versículo 11, ele vai dizer assim, que o próprio Deus e nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para que possamos ir até vocês. Que o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. E no final, ele assim, que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa. E aqui estão, então, 3 orações que Paulo faz pelos Tessalonicenses. A primeira oração que Paulo faz pelos Tessalonicenses, ou os 3 motivos de oração de Paulo, é primeiro, que o próprio Deus desse a oportunidade para ele. Parece que ele estava tentando ir, e alguma coisa acontecia, alguém se levantava, problemas aconteciam, que barrava ele, Satanás barrou 2 vezes. Ele estava forçando, ele estava querendo ir, o desejo do coração dele era de ir, com boas intenções. Mas Deus, e aí coloca Deus, porque Satanás é apenas um instrumento na mão do Senhor,
e ele é usado muitas vezes para impedir coisas. Satanás não tem poder de si mesmo, ou tem autoridade de fazer, enquanto Deus, se Deus não permitir, Satanás não age, irmãos. Não age. E eu quero dizer então que ele queria ir e Satanás barrava. Queria ir, Satanás, e ele disse, olha, que Deus me dê a oportunidade. Que o Senhor me dê a oportunidade de ir. Mesmo irmãos querem fazer a vontade de Deus, vai ter uma hora e nós não vamos conseguir. Mas por que, Senhor? Quero tanto fazer isso e nada, tudo que acontece me impede. E ele disse que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para que possamos, para podermos ir visitar vocês. Lá em Provérbios 16, de 1 a 3, vai dizer assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Sabe, irmão, muitas vezes nós temos planos, desejos de fazer a obra do Senhor, ou de fazer algo para a glória de Deus, um ministério, de fazer uma viagem missionária, sabe? Ou de ir para o acampamento, mas coisas acontecem que nos impedem. Nós não sabemos o porquê. Senhor, eu queria tanto, eu orei tanto, mas eu não pude ir, eu não consegui ir. Ele disse, olha, orem para que Deus dê a oportunidade. Sabe, que não seja apenas a sua carne querendo. Mas pastor, minha vontade é para fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes o tempo é de Deus. Quando, em 2002, eu acho. 2004. Eu acho que foi 2004. Eu tentei entrar no seminário. Eu fiz a prova. Eu fui aprovado. Fui para o presbitério. No presbitério eu fui reprovado. Eu não tinha ainda 3 anos completos como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque essa é a regra. Eu tinha 2 anos e meio. E eu fiquei chateado, eu não entendi por quê. A gente não sabe por que Deus estava barrando a minha entrada no seminário. Mas não era o tempo, irmãos. Não era o tempo. Por mais que você, mas Senhor, eu quero ir para o seminário para poder te servir, para poder ser um pastor, para pregar o teu evangelho, fazer a tua obra. Mas Deus barrou por meio do presbitério. Deus barrou a minha entrada no seminário. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer algo, nós queremos fazer uma viagem missionária, queremos fazer uma atividade para Deus e parece que tudo contribui contra. E nós não entendemos o porquê. Nós não podemos, irmãos, estar forçando o que Deus está mostrando que não é naquele momento. Pelo menos naquele momento. A nossa oração, Paulo queria ir, mas Deus está dizendo não. Não é para você ir. Deus tem seus caminhos. Deus tem sua vontade. Ele sabe o que é melhor para nós, no tempo certo, na hora certa. A gente tem que orar. Senhor, que o Senhor mesmo me dê a oportunidade. Que não seja eu que esteja forçando algo. Eu vejo muito pastor que, quando está sem campo, ficam ligando para um, ligando para outro, né? Fazendo e buscando campo, sabe? Às vezes até se oferecendo para as igrejas. E eu confesso, irmão, até eu já fiz isso também. O coração da gente bate um desespero às vezes. Parece que a gente é quem está com o controle das coisas da nossa vida. E não é assim. Nós temos que orar. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para onde tu quiseres, Senhor. Eis-me aqui. No tempo certo, Deus abre as portas. Muitas vezes a gente está com um pé de cabra, querendo arrombar uma porta que não é nossa. Não é para a gente. Não é o tempo, não é a hora. Calma. Em 2019, eu estava na Igreja Presbiteriana da Torre, passei um ano lá como pastor colaborador, igual ao pastor Elton aqui conosco. Ele não é pastor do nosso presbitério, né? Então, portanto, não é pastor auxiliar oficialmente, apesar de auxiliar bastante, mas ele é pastor colaborador aqui. Do mesmo jeito eu era lá na Torre. E foi um ano maravilhoso, não foi um ano ruim. Mas
Quando foi chegando a outubro, eu já agoniado, querendo campo, querendo que a igreja toda me oficializasse como pastor auxiliar. Eu não queria passar mais um ano de licença. E ali eu comecei a forçar algumas barras, eu comecei a me oferecer aqui e acolá. Aí eu concorri numa igreja, perdi, foi batendo um desespero. E por conta desse desespero, irmãos, houve um atrito no final do ano, seríssimo, com o pastor titular da igreja. E ali eu fiquei muito chateado e comecei então realmente a só colocar nas mãos do Senhor e orar a Deus. Deus, abre as portas. Ele já tinha me dito que eu não continuaria mais em 2020. Ele disse, Senhor, abre as portas. Senhor, me mostra o caminho. E ele disse para mim assim, Diogo, eu vou sair de férias e você fica em janeiro, tome conta da igreja. Uns 15 dias. Porque na segunda quinzena os presbíteros voltam e você não precisa mais vir. É fogo, né? Não, tá certo. E aí eu fui, domingo manhã, domingo noite, o culto da quarta-feira de oração. Não faltei nenhum, preguei em todos. Porque o trabalho, irmãos, não era para homem. Era para Deus. Mas a minha oração, Senhor, me mostra um campo. Para onde eu vou, Deus? Aonde eu vou congregar? A pior coisa no mundo, irmãos, é um pastor indo congregar numa igreja, chegando lá com a cara mais lavada do mundo, para congregar num canto, o outro que está lá diz, ih, rapaz, está querendo emprego. É triste. E então eu comecei somente a orar. E um belo dia, eu recebi a ligação do pastor Hernani, lá do Vasco da Gama, me chamando para ser pastor auxiliar dele lá. E eu louvei a Deus por aquele momento, como o Senhor abriu essa porta, sem precisar forçar nada. Sem precisar fazer ligação, sem precisar pedir um ao outro. O próprio Deus, na hora certa, abre a porta certa. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que o próprio Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que Ele nos dê a oportunidade para que eu vá fazer a obra de Deus no meio de vós. Amém, irmãos? Que a gente não force a barra. Que somente ore em secreto. Nosso Pai que vem em secreto. Ele vai nos recompensar, Ele vai nos dar a oportunidade. Não fique angustiado para servir a Deus. E no tempo certo, Deus vai dar o caminho para você. Segundo motivo da oração de Paulo, e esse é maravilhoso, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A palavra de Deus também diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E a oração de Paulo aqui é que o amor dos Tessalonicenses aumentasse, esquentasse em vez de esfriar. Irmãos, a nossa luta diariamente é contra o nosso próprio coração. O nosso coração, irmãos, é como uma brasa, que a tendência da brasa é sempre o quê? Esfriar. Sempre é esfriar. Porque o nosso coração é um coração corrupto. A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto, enganoso. E a nossa luta é para que nosso coração não esfrie na fé. Porque não falta motivos e razões e lutas internas e externas para esfriarmos na fé. Quem nunca? Quem nunca balançou? Quem nunca deu uma esfriada? Quem nunca deu uma baixada na guarda? Todos nós, irmãos, não somos de aço, não somos super crentes, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Todo mundo já deu aqui ou acolá uma balançada na fé. Porque o nosso coração é tendente a esfriar. E aí Paulo diz assim, olha, a minha oração por vocês é que o amor cresça e aumente de uns para com os outros. E para com todos. Também o nosso por vocês. Então nós vemos aqui, irmãos, pelo menos dois tipos de pessoas diferentes aqui. Primeiro, o amor de uns para com os outros. A oração de Paulo é que o amor que havia dentro da igreja, de uns para com os outros, aumentasse. Aumentasse.
Sabe, irmãos, a tendência é que o amor da gente, quanto mais a gente convive, ou aumenta ou diminui, viu? A gente ama mais quando a gente convive mais. Mas também quando a gente convive mais, o espinho do outro começa a ficar mais afiado. O espinho do outro começa a se mostrar. A gente começa a perceber os pecados do outro. E aquilo começa também, então, a machucar o nosso coração. E a luta é em meio aos pecados que nós temos, que muitas vezes nós praticamos uns contra os outros. Mesmo assim, o nosso amor não diminua. Pelo contrário, aumente. 1 João 3, 17 e 18. Na verdade, João, ele é o apóstolo do amor. Se eu fosse ler tudo que ele fala sobre o amor, a gente ia ler a primeira carta de João inteira. Certo? Mas, resumindo o que João falou sobre o amor, veja 1 João, capítulo 3, versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Agora 1 João 4, versículos 7 e 8, depois o versículo 16. Depois eu quero que você pegue esse capítulo 4 de João e leia todo, tá certo? Mas aqui a gente vai ler só esses versículos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Versículo 16, tá? Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então a oração de Paulo é que a igreja permanecesse em Deus, porque Deus é amor, e quem está permanecendo em Deus, ama o próximo. Porque é impossível a gente dizer que ama o próximo, que ama a Deus que nós não vemos, se nós não amamos ao próximo a quem nós vemos. É impossível. Não dá. É incongruente. A oração é que o amor de vocês aumente. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja ia crescendo. Por quê? Porque as pessoas de fora tinham um bom testemunho da igreja e via como eles se relacionavam, como eles se amavam, como eles se cuidavam, como eles se preocupavam uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, nos preocupar uns com os outros. E isso só acontece quando nós estamos juntos. Quando a gente está junto, a gente começa a conversar, a gente começa a ver as dificuldades do irmão, a gente também começa a ver pecados do irmão, e a gente se preocupa então com o pecado do irmão. E a gente tem a oportunidade também de chegar junto do irmão, olha isso aqui, podia melhorar, vamos corrigir isso. É vivendo juntos, irmãos, é convivendo, que o nosso amor de um para com o outro vai aumentar. E a oração de Paulo era isso, que nosso amor aumente. Minha oração por vocês, irmãos, é que vocês amem verdadeiramente, não de boca e de palavra, mas de fato, uns aos outros. Como você nunca amou, como você nunca fez. Que esse amor possa crescer, porque não tem limite, porque é o amor que vem de Deus. E a segunda coisa aqui, irmãos, nós vemos, é o amor para com os que nos perseguem, porque diz que o amor de uns para com os outros e com todos. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos, o próximo sendo crente ou sendo descrente. Mateus 5, 43. Amor para com os que nos perseguem. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos.
Se Deus, até o Senhor, Ele abençoa e cuida do injusto, veja, se o amor de Deus também é derramado para essas pessoas, a graça comum alcança essas pessoas. Porque há quem diga que Deus só ama o crente, que Deus não ama o ímpio. Não, irmãos. Deus também ama o ímpio. Não com um amor especial. Um amor da revelação da graça de Cristo. Não, mas com a graça comum, o sol nasce sobre todos. Deus abençoa a todos. Alexandre, meu amigo, era um homem bem-sucedido financeiramente, não passava por aperreios, teórica, aparentemente, tinha uma vida boa, estável, um carro 0 quilômetro. Sabe? É graça comum, apesar de ser um homem que não cria em Deus, mas era graça comum sobre a vida dele. E Deus abençoa as pessoas. E nós precisamos ver aqueles que nos perseguem. E para que as pessoas possam ver que nós somos filhos de Deus de verdade. Nós temos que nos comportar como o Pai se comporta. Se o Pai se comporta abençoando, nós também assim temos que fazer. Como é difícil orar por quem nos persegue, amar e ajudar aqueles que nos fazem mal. Eu me lembro quando eu trabalhava numa clínica lá em Campo Grande e tinha uma auxiliar de saúde bucal, né? A secretária, aquela que está junto com o dentista, né? Entregando o material. Ela foi crescendo dentro da clínica, ela tornou-se a chefe das auxiliares. E eu não sei porquê, ela passou então a diminuir meus pacientes, distribuir os pacientes mais para os outros dentistas. Para mim, estava minguando, estava diminuindo bastante. Eu gosto tanto de fulana. E gostava de verdade. Gostava muito dela, não tinha nada contra ela. Pelo contrário, tinha muito carinho por ela. A filha dela sempre estava lá, uma criança. Assim, tinha muito carinho por ela, mas ela, por algum motivo, estava me perseguindo. E a minha auxiliar era crente, a que estava ficando comigo, né? Era crente e me dizia, pastor, eu não era pastor ainda não, mas irmão Diogo, olhe, fulana, fala isso de você, está tirando teus pacientes. E menino, vamos orar por ela, né? E então eu comecei a orar e pedir sabedoria a Deus. E um belo dia eu chego para trabalhar e eu descubro que naquele dia era o aniversário dela. Sabe? E de coração, eu sempre tive carinho por ela. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu fui na Boticário, comprei um perfume bom, fui lá e dei para ela. Ainda me lembro, eu estava subindo uma escadinha assim, ela estava descendo, ela era bem branquinha. Quando eu entreguei o presente para ela, ela ficou rosada assim, sabe? Ela corou de vergonha. Porque ela sabia que estava me fazendo mal. Mas o meu carinho por ela era verdadeiro. E eu quis então aproveitar a oportunidade para abençoá-la. Sabe? Dizer para ela e dar um abraço nela, dizer o quanto que eu tinha carinho por ela. Apesar de qualquer coisa. Sabe, irmãos? Deus nos chama para isso. A não reagir o mal com o mal. Mas reagir ao mal com o bem. Sabe? É olhar para aquela pessoa e entender que a nossa luta não é contra ela. Que ela é uma pessoa carente da graça de Deus. E se nós que somos crentes formos reagir para com aquela pessoa do mesmo jeito que o ímpio reage, que diferença haverá entre nós e o ímpio? Se nós explodimos, se nós debatemos, se nós xingamos, se nós acusamos, se nós tentamos derrubar a pessoa, qual a diferença que ela vai ver em nós? Nenhuma. Que a gente possa, irmãos, olhar para esse que nos persegue e olhar com o olhar de Cristo, com misericórdia. Jesus, na cruz, uma das frases de Cristo para aqueles que estavam crucificando ele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos? E a terceira oração de Paulo era por santidade para com os Tessalonicenses. Porém, aqui eu acho que é o auge do sermão, e o texto tem uma particulazinha, um detalhezinho que, se a gente não tiver cuidado, e eu fui ler em outras versões, não tem esse detalhe, e aí você passa direto e não nota. É que ele diz assim, no versículo 13: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Mas a gente vai ler o texto
corrido, tá? Voltando para o 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A fim de que, veja, a oração de Paulo é: o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. O Senhor faça com que o amor de vocês cresça. Para quê? A fim de que é com a finalidade de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Veja, não tem como o nosso coração, a oração de Paulo é que o coração dos crentes fosse fortalecido. Fortalecido em quê? Em santidade. E nenhum cristão, veja, nenhum cristão, pode até chamar até cristãos de outras denominações. Todo mundo tem certeza absoluta que nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. Até o católico entende isso. Fomos chamados para uma vida santa. E todos nós entendemos que o cristão não é para viver em pecados. Ninguém duvida disso. Na maioria dos casos, tá? E tem uns aí, umas qualidades aí também que misericórdia. Mas de uma forma geral, irmãos, todas as denominações pentecostais, neopentecostais, reformadas, ultracalvinistas, qualquer que seja, todo mundo entende que o crente tem que viver uma vida de santidade. Sei que tem um detalhe que muita gente confunde santidade com moralismo, ou moralidade, ou uma falsa moralidade. Tem pessoas que confundem a verdadeira santidade com atitudes, obras de respeito. Eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa que não olho para nenhuma mulher, só olho para a minha, eu sou fiel, eu não nego, só nego imposto, eu não passo o sinal vermelho, eu não falo da vida de ninguém, eu pago meus impostos direitinho, entende? A pessoa começa a viver uma vida de moralidade, estritamente de moralidade, e ela esquece que santidade não é só moralidade. Claro que temos que ter uma vida moral. Claro que não podemos viver na imoralidade. É lógico. Mas a imoralidade, sem um detalhezinho aqui, ela é uma falsa moralidade que não tem nada a ver com santidade. Não confunda santidade com moralidade. Santidade, irmãos, é a moralidade abastecida pelo amor. Porque o texto está conectado um com o outro. Essa palavrinha, a fim de que, conecta o verso 12 com o verso 13. Tem outras versões aí que não tem o a fim de que, tá? Mas o a fim de que é a conexão. O Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Irmãos, se o nosso amor não estiver crescendo, a nossa vida não será fortalecida em santidade. Pode estar sendo uma vida moral, mas a verdadeira santidade não. Porque a verdadeira santidade só acontece quando é fortalecida pelo amor de Deus. Quando estamos enxertados em Cristo. Quando estamos vivendo em amor. Não tem como. Qual foi o problema da igreja de Éfeso lá na carta de João em Apocalipse? Abra, por favor, o texto. Lá em Apocalipse 2, nós podemos ler a partir do versículo 1. Aquela repreensão que o Senhor Jesus dá à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são,
descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Veja, era uma igreja que conhecia a palavra, que quando escutava a voz de um falso apóstolo, dizia assim, não, é heresia, rejeita, resista ao falso apóstolo. Eram pessoas que eram perseverantes, que se esforçavam na obra do Senhor. Veja, era uma igreja que descobriam quem eram os mentirosos, não suportavam as pessoas mais. Era uma igreja, irmãos, que vivia uma vida de moralidade em nível alto, a ponto de Cristo elogiá-los. Doutrinariamente, moralmente, altíssimo. Jesus elogiou a vida de moralidade deles e a vida e a sua doutrina. A perseverança, suportando provas, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. O quê? Você abandonou o seu primeiro amor. Isso é uma tendência, irmãos, é esfriar. É uma tendência da gente, com o decorrer dos anos, as marcas, as feridas da vida, as feridas do nosso pecado vão cauterizando o nosso coração, a nossa mente. Os pecados de outras pessoas contra nós nos fazem com que a gente... Outrora, a sua casa era cheia de gente. Você se animava. Depois, aos poucos, você foi fechando, porque pessoas chegavam, diziam uma coisa, se aproveitavam de você e tal. Aí você foi se recluindo e você... Agora você já vive na sua, continua congregando, participa e tal, mas talvez não seja como era antigamente. Conheço um presbítero, e esse presbítero diz assim, eu já preguei muito, eu já evangelizei muito, já trabalhei muito, e eu já sofri muito. Tá bom, já dei a minha parte. Lá na igreja da Madalena, o cara amo de coração. Esse presbítero bem antigo, mas ele estava tão ferido, tão machucado, e ele realmente, no passado, ele era muito atuante. E depois de um tempo ele foi esmorecendo, sabe? Continuava tendo uma vida moral, uma vida digna, uma vida reta, frequente na igreja, seus filhos na igreja, tudo normal. Mas não tinha mais aquele amor, não tinha mais aquela paixão por Cristo, não servia mais ao Senhor como servia antigamente. E Cristo estava reclamando aqui dessa igreja. Tenho contra ti, imagina Jesus falar contra você. Eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. E volte. Volte a quê? Volte ao primeiro amor. A prática, irmãos, das primeiras obras é aquelas práticas que eram recheadas de amor por Jesus, cujo brilho no olhar, o desejo, a paixão por Cristo, ela é avassaladora naqueles primeiros anos da nossa vida com Jesus. E o Senhor, Ele não aceita uma vida fria, uma vida seca, uma vida que está esfriando, porque como é que foi que eu disse? No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E o chamado do Senhor é volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. E uma vida de santidade, ela é a vida moral com o coração aceso pelo amor. Por que muitas vezes não conseguimos vencer uma prática pecaminosa de forma cabal, total, de uma vez por todas? Porque estamos lutando sozinhos. Entendemos que é errado, entendemos que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, é pecado. Nós tentamos fazer aquilo mudar sozinhos, pela nossa própria força, pela nossa própria moralidade. O que é que eu vou fazer então? Isso aqui tem me atrapalhado, eu já não vou mais falar com fulano, eu já vou mudar de minha postura, isso aqui já não dá mais para mim, eu vou me afastar. Você tentar criar estratégias para que você possa mudar de hábitos, que o mundo diz, mude seus hábitos. Irmão,
Se você só mudar o hábito, você pode até aparentemente parar de cometer aquele pecado, mas lá dentro, no fundo, aquele pecado continua latente. Sabe o que é que mata o pecado? Quando eu estou apaixonado por Jesus. Quando eu volto para a cruz. Quando eu confesso a Jesus o meu erro, o meu pecado. Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero abandonar isso. Porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor derramou do teu amor na minha vida. O Senhor provou o teu amor para comigo quando tu mandaste Jesus morrer por mim. E esse amor maravilhoso enche o meu coração e me faz com que eu queira viver uma vida nova, uma vida de santidade, de retidão. E eu quero então viver de forma que te agrada, em santidade. Percebe? Quer abandonar realmente uma vida simplesmente moral? Se apaixone por Cristo novamente. Lembre de onde você caiu, arrependa-se e volte para os pés de Jesus. E foi isso que você fez da primeira vez. Você foi para os pés de Cristo. Você confessou, você ali abandonou os seus pecados e ali a graça de Deus te encheu e você saiu como quem sonha. Feliz, leve, em paz com Deus. Então precisamos fazer isso, irmãos, quando? Quando estiver bem carregado de pecado? Não. Todos os dias. Todos os dias voltar para a cruz. Todos os dias reafirmar o nosso amor por Jesus. Lembrar o que Ele fez por nós. E uma vida que ama a Cristo, naturalmente, vai ser uma vida que está com o coração fortalecido em santidade. E se está fortalecido em santidade, irmãos, fortalecido em santidade, estaremos também isentos de culpa. Sabemos que somos pecadores, porque falhamos, mas o nosso coração continua apaixonado por Jesus. Todo dia estamos ali lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Todo dia você vai lavar. Todo dia você não vai deixar acumular. Você está todo dia renovando o seu amor por Cristo e o desejo de andar de acordo com a sua vontade. A verdadeira santidade, irmãos, que fortalece o nosso coração, só existe quando o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por isso, quando pecamos e caímos, não somos chamados simplesmente para parar de errar, mas sim voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Voltemos. E aí o seu coração vai ser fortalecido em santidade. Volte, todo dia, vá para a cruz. Volte para a cruz. E seu coração estará então isento de culpa. Quando? No presente dia, presente século, né? Na atualidade, no dia de hoje, e também na volta de Jesus. Você não vai estar receoso da volta de Cristo. Seu coração estará em paz, porque você sabe que você foi justificado mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não há culpa em nosso coração. Porque toda a nossa culpa, o Senhor Jesus já retirou, porque todo o nosso pecado, Ele já pagou. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, tenha um tempo de oração, que você possa falar com Deus nesse instante. Já que Ele falou tanto com você, fale com Deus agora, na presença dEle. Senhor nosso Deus, queremos uma vida de santidade, Senhor. Quer que nosso coração seja fortalecido em santidade. Mas nós não queremos, Senhor Deus, sozinhos, lutando de forma moralista apenas, com as nossas próprias forças, porque nós não conseguimos, já sabemos que não conseguimos, Senhor. Nossos inimigos são muitos, lutamos contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa própria carne, Senhor. E sozinhos estamos fadados ao fracasso. Por isso, Senhor, que nós precisamos orar para que o nosso amor
por Ti aumente cada dia. Queremos voltar, Senhor, para esse amor. Tu és amor, ó Deus. Teu amor, Pai, é derramado em nosso coração quando nós nos voltamos para Ti em arrependimento, em santidade, em retidão de vida, Senhor. Quando nós voltamos para Ti, a Tua presença, Senhor, o Teu amor maravilhoso purifica todo pecado. E a nossa vida, ela é então estabilizada em santidade, nosso coração fortalecido em santidade. Estaremos então isentos de culpa por causa desse amor. Lembramos agora, Pai, de onde caímos, decidimos voltar. Voltar para Ti, abandonando toda a prática que por tanto tempo temos feito, praticado, que não Te agrada, Senhor. Queremos, Pai, ser renovados, enchidos, purificados, quebrantados por esse amor maravilhoso que pagou o preço por nós na cruz, cravando a nossa dívida, nos purificando, nos lavando. E voltamos agora para esse momento de conversão genuína, Senhor. E o Teu amor seja derramado em cada um de nós, nos levando a essa vida de pureza e santidade. Senhor, receba essa oração, faça assim em nossas vidas, cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.